Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu vim aqui falar sobre o livro A Dança da Morte, do Stephen King. Eu estou devendo essa resenha pra vocês desde o final do ano passado, desculpa por ter demorado tanto, mas aqui estou. Pra quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu tive uma longa jornada com esse livro, eu demorei aproximadamente 2 anos pra ler. E quando eu terminei, eu comentei que a minha experiência não tinha sido tudo aquilo que eu esperava. Então muita gente ficou curiosa pra saber mais sobre a minha opinião e agora estou vindo aqui contar em detalhes pra vocês. Lembrando que caso algum de vocês queira comprar esse livro, eu vou deixar o link da Amazon aqui na descrição. E comprando por esse link vocês ajudam muito o canal a crescer, então não deixem de dar uma olhada aqui embaixo. Fiquem tranquilos porque nada do que eu tô falando aqui vai ser spoiler, então vamos lá. Nessa história aqui nós vamos ter um vírus super contagioso e letal que acaba escapando do centro de epidemias. Isso acontece por conta de uma falha de segurança e incompetência também de alguns funcionários. E com esse vírus à solta, ele acaba matando 99% da população. No caso, o livro dá a entender que isso acontece no mundo inteiro, mas o foco da história é apenas nos Estados Unidos. Os sintomas desse vírus são semelhantes aos da gripe, com a diferença de que ele evolui de maneira muito rápida e é extremamente letal. E aí nós vamos ter o livro dividido em 3 partes, que eu até marquei aqui em cima, não sei se vai dar pra ver. Na primeira parte nós vamos ver principalmente a propagação do vírus e como ele vai dizimando boa parte da população. E nós também vamos ser apresentados aos principais protagonistas. E essa pra mim foi uma parte bem demorada e bem arrastada. Por mais que tivesse aquele ar apocalíptico, ainda assim eu achei que o King foi muito descritivo. E essa é uma característica comum do King, eu acho que todo mundo que lê o autor conhece. Mas é porque nós já começamos o livro sabendo que boa parte da população vai ser dizimada, então é bem previsível o que acontece nesse início da história. Mas ainda assim, a decadência do país aqui está muito bem construída. A segunda parte do livro é uma parte mais calma e tranquila, porque aqui toda aquela catástrofe apocalíptica já passou. E os que continuam fazem parte de um grupo pequeno de sobreviventes que são imunes a esse vírus. Logicamente eles não sabem o porquê disso e muitos deles nem sabem que existem outras pessoas vivas. Então essa segunda parte vai ser marcada principalmente pelo agrupamento dessas pessoas. E é nessa segunda parte também que nós vamos percebendo que começa a se formar 2 grupos de pessoas entre esses sobreviventes. Porque as pessoas começam a ter alguns sonhos estranhos. E basicamente existem apenas 2 tipos de sonhos. Um grupo de pessoas começa a ter sonhos muito marcados pelo medo, pela angústia, por sensações negativas. E esses sonhos têm um ponto em comum, que é a presença de um homem sem rosto ou com o rosto encoberto. Nenhuma das pessoas consegue ver o rosto desse homem. E ele começa a ter vários nomes, dentre eles o mais famoso é Randall Flagg. E o outro tipo de sonho é marcado por sensações boas e positivas. E nele se encontra uma senhora negra muito idosa que tem toda uma aura de bondade em volta dela. Eu particularmente achei essa parte mais legal do que a primeira, porque por mais que não tenha aquela agitação do apocalipse, é uma parte onde eu vi mais rumo dos personagens. E eles começam a se agrupar e você não sabe muito bem como vai ficar essa separação em 2 grupos, digamos assim, que rapidamente começa a se definir entre bem e mal. E eu ficava muito ansiosa pra saber em onde isso iria dar, então eu achei essa segunda parte bem legal. Por mais que muita gente ache essa segunda parte bem mais parada e bem mais cansativa, pra mim foi o contrário. E na terceira parte do livro nós vamos nos encaminhando para a conclusão final, né, que eu não posso falar exatamente o que é. E nós vamos saber como é que vão ficar esses 2 grupos, que é o grupo do Randall Flagg e o grupo da mãe Abigail. Eu não comentei isso, mas a senhorinha dos sonhos bons, digamos assim, se chama Abigail. Agora vamos às minhas conclusões sobre o livro. Como já comentei aqui, esse não foi um livro que eu gostei muito. E isso foi bem decepcionante pra mim, porque eu estava esperando uma obra-prima, justamente porque 90% das pessoas que leem esse livro acham um livro maravilhoso. Eu ouvi muita gente falando que eu não gostei porque eu demorei muito pra ler, mas na verdade eu acho que foi o contrário. Eu demorei muito pra ler porque eu não estava muito envolvida com a história. Mas vamos lá, tiveram 3 grandes pontos que me fizeram não gostar tanto assim da história. A primeira delas é que eu não me apeguei tanto assim aos personagens. Isso não é um problema do King, muito pelo contrário, todo mundo sabe que o forte dele são os personagens, ele constrói muito bem cada um deles. Mas eu acho que eu tava esperando muita ação desse livro e quando eu não tinha isso de volta eu ficava procurando incansavelmente e não dava tanta importância assim pros personagens. Não sei, mas talvez tenha sido isso. O que acontece é que eu não me apeguei tanto assim a eles.
E no final eu não me importava tanto com o que aconteceria com eles, eu queria saber o que aconteceria com a história em si. O segundo é que o livro tem um lado muito religioso. Não é um livro religioso, tá, gente? Mas é um livro que você percebe relação direta com religião durante a história. Principalmente porque nós vamos ter aqui um grande representante do bem no livro, que é a mãe Abigail, e um grande representante do mal, que é o Randall Flagg. E estes dois personagens foram claramente criados para representar Deus e o diabo. Isso não é spoiler, isso você percebe na sinopse que eu dei ainda agora pra vocês. E está muito marcado desde o início dessa divisão de grupos, e com o passar da história isso só se intensifica. E eu não tenho problema nenhum de ler sobre religião, de ler livros com esse tema, ou que abordem esse tema. Só que eu não sou uma pessoa religiosa e eu percebi isso marcado o tempo inteiro durante a história, e isso pra mim me cansou. E isso me deixou bastante entediada durante a história, até porque a trama principal do livro envolve esses aspectos que eu acabei de comentar. E o último ponto que me fez não gostar tanto assim do livro foi que o final também me decepcionou bastante. Sobre essa parte eu não posso comentar muito, porque senão seria spoiler. Mas digamos que eu estava esperando algo que não aconteceu. Então quando o livro acabou eu fiquei com aquela sensação de que não tinha entendido o propósito de eu ter lido essa história. E que na verdade eu passei por essas 1200 páginas pra ler algo que não era o que eu estava esperando. Essas foram as razões para não ter gostado tanto assim do livro, mas é inegável que a construção desse apocalipse foi muito bem feita. Os personagens são muito bem aprofundados, o cenário é muito descrito, as cenas são muito descritas. O King é muito bom nessa parte de descrição, na verdade, e como eu disse, tem muita gente que ama esse livro, então se você tem interesse em ler, eu recomendo que vocês deem uma chance. Até porque se nós formos parar pra pensar, os pontos que pra mim foram negativos podem ser positivos pra outra pessoa, e aí cabe a cada um decidir se essa parece uma história que irá lhe agradar ou não. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo.